Com total certeza você já jogou jogos em primeira pessoa e também você com total certeza também já jogou jogos em terceira pessoa. Mas se eu te falar que existem jogos em segunda pessoa, mas um pouco além disso, existem também jogos em quarta pessoa. O mais interessante disso é que muito provavelmente você já jogou um jogo desses, mas sequer percebeu. Sério, tem muito jogo grande por aí que é em segunda pessoa, mas logo mais eu falo sobre isso. Pra gente entender o que é a segunda ou até a quarta pessoa, a gente tem que entender primeiramente o fundamento disso, ou por que os jogos são assim. Começando pela primeira pessoa, temos que entender que primariamente o que essa definição de pessoa é. Essa definição se liga completamente às pessoas e perspectivas de determinada situação. Tendo isso em mente, os jogos em primeira pessoa são jogos onde, como na língua portuguesa, tem certa situação vista com os olhos ou pela perspectiva de certo personagem. Ou seja, você vê os acontecimentos e interage com eles pelo próprio personagem. Ou seja, você, o jogador, atua como personagem. Esse tipo de interação com o jogo é extremamente comum em jogos mais imersivos, como simuladores e principalmente jogos de tiro em primeira pessoa, como qualquer FPS que tenha por aí. E dá pra datar os jogos em primeira pessoa de muito tempo atrás, antes dos videogames de casa mesmo, como principalmente os jogos de arcade, de corrida em 1968, onde inúmeros jogos assim introduziram esse ponto de vista de primeira pessoa, fazendo você até jogar com um volante de carro. E essa via de jogos de arcade se estende até muito mais, mas não é sobre isso que eu quero falar, porque em paralelo a isso, a gente tem alguns jogos mais antigos de computador mesmo, que já adotaram a primeira pessoa de uma forma mais sofisticada, entre aspas. Esse jogo foi o Maze War, que inclusive era um jogo multiplayer 3D para computador em plenos anos 70, mas enfim, demorou mais um bom tempo para jogos em primeira pessoa se desenvolverem, principalmente nos consoles, até porque jogos assim eram extremamente mais comuns nos arcades, e ainda assim não era aquele jogo 3D em primeira pessoa, porque nem olhar pra cima você conseguia propriamente. E um dos primeiros jogos que o 3D em primeira pessoa foi feito, dá pra considerar, dando uma forçadinha de barra, que foi System Shock e Ultima 1 e 2, sendo eles jogos considerados FPS que rodavam no MS-DOS. E com o passar do tempo, a grande tecnologia do 3D foi se desenvolvendo mais, com o jogo Catacomb 3D, que serviu de base para Wolfenstein, que serviu de base para Doom, e aqui eu acho que todo mundo já consegue entender direito, né? Em uma nota de rodapé aqui eu já fiz um vídeo falando sobre mods de jogos, onde eu explico mais essa relação de Doom e Wolfenstein 3D, então vai lá ver depois. Enfim, entendendo isso, a gente pode falar dos jogos em terceira pessoa. Eles de longe são tão comuns, até mais comuns que o de primeira, e por sua vez ele conta a história pelo ponto de vista de um narrador em questão, algo ou alguém que não existe no mundo do jogo. E esse é um fator crucial para entender os jogos em segunda pessoa. Os jogos em terceira vão se focar no ponto de vista, como eu disse, de um narrador. Por mais que você jogue como o personagem que está vendo os acontecimentos, não é o personagem propriamente, mas sim o narrador que está vendo eles. E esse tipo de ponto de vista sempre teve presente nos jogos, tipo, sempre mesmo, vindo desde Pong e dos primeiros Marios. E atualmente é extremamente comum achar jogos que são assim em gêneros que se focam mais na história ou em jogos onde a imersão não é tão predominante. Muito disso porque o jogo vai querer focar em mostrar mais o ambiente e como ele interage com o jogador. E esse sistema de câmera serve para outras funções, como em jogos de plataforma, onde você tem que ter um bom conhecimento do território para poder passar por ele, e por aí vai. E às vezes a câmera pode funcionar de uma forma extremamente cinematográfica, ou ela pode ser a mais básica de todas, só estando atrás do player e pronto. E alguns jogos mais antigos, como Resident Evil, tem a câmera não como algo dinâmico, como é visto atualmente, mas sim uma câmera fixa, que dá uma sensação totalmente claustrofóbica quem estiver jogando. E algo interessante é que muito por causa do posicionamento da câmera, isso pode sem querer afetar completamente a movimentação do jogo, porque ela, querendo ou não, serve como referencial para a movimentação de quem estiver jogando. Então isso pode causar um pequeno atrito, e Resident Evil mesmo teve problemas com isso. Não é difícil ver alguém reclamando dessa feature, entre aspas, no jogo. E tendo entendido essas duas formas de câmeras dos jogos, a gente pode entender o que são as outras câmeras, ou melhor, os outros sistemas delas em jogos. E a visão em segunda pessoa em jogos tem como conceito a mesma coisa das outras. Dessa vez, a câmera, como no português, se baseia no conceito de segunda pessoa, de que funciona como uma narração de certa forma. A câmera, entre aspas, do jogo realmente existe dentro do universo dele, e a gente vê pela perspectiva dela. E isso é diferente da câmera em terceira pessoa, onde ela não existe no universo
do jogo. Aqui, a câmera tem que estar presente no universo, e esse tipo de câmera já foi muito comum em jogos de texto antigamente, em RPGs mesmo, não os de jogos mesmo, falo os de dado, vendo como principalmente frases como você fez isso ou isso aconteceu com você, e tem suas similaridades como se fosse uma narração mesmo, e é meio difícil explicar assim, então vamos aos exemplos. Provavelmente o exemplo mais comum está em Driver São Francisco, mas logo mais vou trazer uns exemplos melhores que ao menos eu vi ninguém falando. Enfim, nesse jogo a mecânica principal funciona com você transportando a sua consciência para outra pessoa e assim controlando ela. Mas o exemplo que é mais claro disso vem na última fase do jogo, onde você tem que matar uma pessoa que é você. E nisso você entra numa sequência de perseguição de carros e aí você começa a se ver pela perspectiva de outro personagem. Mas você não controla o personagem, mas sim controla o seu personagem. E como eu disse antes, essa perspectiva de segunda pessoa acaba mexendo com o referencial de movimentação do jogador e pode de certa forma até te confundir sobre isso. Outros exemplos disso, não tão notáveis quanto Driver São Francisco, mas que ainda assim valem a pena ser mencionados, são em Mario 64, sim, Mario 64, assim que você se enxerga na sala dos espelhos ou só presta atenção no início do jogo, você vê que na verdade você tá vendo o jogo pela visão de uma câmera que realmente existe no universo do jogo. O Lacto tá segurando ela pra você. E outro exemplo clássico disso vem em jogos multiplayer, onde geralmente tem a tela dividida. Nele, se você olhar para a tela do player que está jogando com você, é bem possível que você se veja. E esse exemplo é o mais literal possível do que seria uma segunda pessoa em jogos. Agora, só mencionando aqui, a última luta de Prince of Persia, você vê seu personagem pelos olhos do boss do jogo. Em Zelda Phantom Hourglass, um jogo lançado para DS, quando você luta contra o Boss Crake, eu acho, não sei se é o nome, uma das telas do DS fica a visão dele quando ele tá invisível, fazendo você ter que se orientar pela outra tela do jogo para saber onde é que ele vai estar. E pra mim, ao menos, esse foi o uso mais inteligente desse ponto de vista, mas enfim, se você forçar a barra um pouco, ou até dá pra falar que o Minique tem essa câmera, já que parte do jogo se passa nos sonhos da Madotsuki, então você poderia estar vendo o jogo como o cérebro dela vê o sonho, ou algo assim. E por último, falando da perspectiva em quarta pessoa, ela tecnicamente não existe no português ou em qualquer outra língua, e as definições dela, se é que existem, são bem turvas, então por essa linha é meio complicado, mas enfim. Mesmo assim, existe um jogo que se diz em quarta pessoa, que é o Pavilion, e quando ele foi apresentado, ele se dizia ser um jogo em quarta pessoa, porque nele você não controla o personagem, mas sim controla todo o ambiente em volta dele. Você pode fazer com que o personagem, que é controlado por uma IA, faça o que você quiser, praticamente. E a ideia até que é interessante, na verdade, mas chamar isso de quarta pessoa é complicado. Enfim, eu acho que é isso que eu tinha pra falar, e tchau.